Olá, meus queridos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal do Professor Maicon. Esse canal que tem trazido aí informações sobre redação do Enem, redação da FUVEST, enfim, dos vestibulares de maneira geral. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a C3 do Enem. Tenho visto muitos alunos preocupados com essa competência, que de fato não é uma das competências mais fáceis da gente gabaritar no Enem, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças e é possível sim a gente fechar essa competência. Mas para isso a gente tem que entender o que ela espera do texto de vocês, ok? Para isso eu preparei esse vídeo de hoje para que você entenda o que é cobrada, qual é a expectativa do corretor em termos de competência 3. Bora lá entender um pouquinho comigo? Então, olha só, a competência 3, ela avalia duas coisas. Primeira delas, ela avalia um projeto de texto, ok? O que é o projeto de texto? É o planejamento do seu texto. Isso significa que eu, corretor, quando vou fazer a leitura do seu texto, eu quero já saber o que vai me esperar, o que eu posso esperar do seu texto, tá? Como isso acontece? Quando você vai fazer a introdução, por exemplo, eu preciso de pistas do que você vai desenvolver no seu texto. Eu já crio uma certa expectativa para o que vai ser falado. No desenvolvimento, você vai me apresentando as informações que você vai falar e vai desenvolvendo essas informações. E na conclusão, você vai retomar essas informações e vai fechar esse problema. É isso que nós chamamos de um projeto de texto estratégico, em que não ficam lacunas no seu texto, ou seja, informações sem serem desenvolvidas, mas também um texto em que eu, corretor, consigo ver todo o percurso que foi percorrido na hora de escrever o seu texto. Tá? Para a gente ver um pouquinho mais sobre isso, eu trouxe aqui para vocês um esqueminha. Então a C3 ela vai avaliar o projeto de texto e o desenvolvimento das informações. Notem que essas duas coisas, elas estão interligadas. Se eu tenho um bom projeto de texto, eu vou ter também um bom desenvolvimento de informações. Claro que é possível ter um projeto de texto e ter lacunas também, ok? Aí é quando você faz alguma afirmação que ela não é totalmente desenvolvida no seu texto, tá? Mas eu tenho pequenas falhas quando isso acontece. Então, o projeto de texto e o desenvolvimento de informações, eles estão, de certa maneira, bem conectados, ok? Como que a gente pode, então, ter um bom planejamento do texto? Como a gente pode fazer um bom projeto de texto? Para isso, nós precisamos ter um bom domínio da estrutura que o texto do Enem espera da gente, ok? Então, vamos falar um pouquinho lá de introdução. Vou pegar aqui a introdução para a gente começar. Então, como o próprio nome já diz, é meio óbvio, mas a introdução introduz, ou seja, ela inicia uma certa discussão. Quando eu inicio uma discussão, eu preciso saber qual é o tema que vai ser abordado, que vai ser discutido. Por isso é importante você apresentar o tema já na sua introdução. Então, nós começamos a introdução com uma contextualização e depois fazemos a apresentação do tema para mostrar para o corretor daquilo que eu vou falar. Então ele mesmo sem saber o tema, mesmo sem saber dos textos motivadores, consegue delinear claramente qual é o tema que vai ser abordado no seu texto, ok? Depois de apresentar o tema, você precisa construir a sua tese, ok? O que é a tese? É o seu recorte, o ponto de vista que você vai abordar no seu texto. Dentro de um determinado tema, eu tenho infinitos pontos de vista. Eu posso ter vários pontos de vista diferentes. Então, eu preciso indicar para o meu corretor quais são os textos, os pontos de vista que eu vou desenvolver no meu texto. Aqui entra um pouquinho da estratégia do método Jornada Rasa na redação, que é dividir essa tese em duas partes. Então, quando você construir a sua tese, você vai indicar duas partes para essa tese, o que eu carinhosamente chamo de T1 e de T2. Quando você tem o T1 e o T2 no seu texto, você consegue o quê? Indicar para o corretor, olha, eu vou falar disso e disso, vou falar de A e de B. Perfeito? Na sequência, nós vamos desenvolver essas teses. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou pegar essa tese e eu vou desenvolvê-la. Eu vou fazer o quê? Pegar ali e retomar a tese no meu desenvolvimento para indicar para o meu corretor e fazer o processo de coesão de que agora eu estou falando de A. Na sequência, eu vou fazer o quê? Desenvolver esse A. Como que eu faço esse desenvolvimento?
eu trago informações, um repertório pode ser, e eu faço um comentário sobre isso, um comentário crítico. Aqui entra o pulo do gato, meus queridos. O que é importante ter nesse comentário crítico? Esse comentário ele vai amarrar a tese, o tema e o seu repertório. Então é aqui no comentário que muitas vezes vocês acabam deixando as lacunas na C3, porque vocês utilizam teses coringas, utilizam repertórios coringas, mas na hora de fazer essa amarração, vocês acabam falhando. Por isso é importante o quê? Fazer a sequência do parágrafo de desenvolvimento. Tópico frasal, informação, comentário crítico. Nesse comentário crítico você vai amarrar tese, informação e tema, ok? Feito o comentário, você vai fazer o fechamento do seu texto, ok? Então nós vamos ter aqui, né, o tópico frasal, que vai retomar a sua tese 1, então isso é importante, manter essa sequência. Depois, você vai ter a informação, que pode ser um repertório. Não vou expandir o comentário sobre isso, tá? Se você quiser, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. E depois o comentário crítico, que é um ponto crítico importante, por isso ele recebe esse nome no meu método. Porque ele vai amarrar tema, tese 1, porque nós estamos no desenvolvimento 1, e repertório. Feito isso, eu vou para o fechamento. Também não vou ficar aqui explicando detalhe por detalhe de cada conceito, porque isso tem aqui no curso nosso gratuito de redação, tá? Que eu quero te mostrar a importância da C3, como isso tudo se amarra para fechar a C3. Se você olhar aqui, notem como não tem informação que não foi desenvolvida, porque o tópico frasal, ele vai remeter à nossa tese que está lá, eu vou ter uma informação que está relacionado com essa tese, está relacionada com essa tese, e o comentário que vai amarrar tudo isso, porque eu tenho ali, né, algo que é amarrando a tese, o tema e o repertório. Então, notem como tudo isso fica interligado. Então, eu não tenho lacunas. E isso daqui me leva a um fechamento lógico, ou seja, algo que precisa acontecer, o desdobramento, que é meio que uma síntese disso tudo, ou a indicação de que algo precisa ser feito. E como no Enem normalmente nós estamos trabalhando com um problema, nós indicamos que o problema precisa, né, que algo precisa ser feito para resolver esse problema. Essa mesma técnica você vai usar para fazer o desenvolvimento 2 do seu texto. Então, tudo que está aqui presente no desenvolvimento 1, você também vai fazer no seu desenvolvimento 2, ok? Feito isso, meus queridos, nós vamos para a conclusão, em que nós vamos fazer um tópico frasal conclusivo, que aí, ao invés de retomar a tese, você precisa retomar o tema ou então o problema que está sendo abordado. Você vai escolher um dos dois, o que você preferir. Eu gosto muito de retomar palavras-chave do tema para deixar bem coeso o seu texto e garantir os pontos da C4, ok? Feito isso, você vai fazer a proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção, ela precisa resolver o problema, ela precisa intervir no problema que foi colocado. E aqui entra um ponto estratégico. Se você consegue fazer uma proposta de intervenção que vai resolver o que você apontou na tese 1 e na tese 2, você só precisa fazer uma proposta de intervenção. Agora, se não for possível, você precisa fazer uma proposta de intervenção completa com os 5 elementos, que também não vou detalhar aqui, você tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, e ensinando como fazer, né, passo a passo esses 5 elementos, e depois uma proposta de intervenção com 3 elementos, que é para fechar o seu segundo problema. E aqui entra um local que muita gente perde ponto na C3. Por quê? Porque desenvolve a proposta de intervenção para resolver o primeiro problema, mas deixa o segundo problema em aberto, sem citá-lo. Você colocou ele na sua redação, mas você não fechou esse ponto. E isso cria o que nós chamamos de lacuna textual, fazendo você perder pontos na C3, porque justamente ela vai amarrar, ela vai avaliar o projeto de texto que não pode ter lacunas, não pode ter pontos sem estarem conectados. Perfeito? Feito isso, seja uma proposta ou a segunda, você vai fazer o que a gente chama de fechamento circular, que é um fechamento retomando
a contextualização normalmente, o repertório da contextualização, para você ter o círculo, né, o ciclo sendo fechado dentro do seu texto. Meus queridos, se vocês fizerem isso, eu tenho certeza que vocês vão gabaritar a C3 e não mais terão problemas com essa competência. Então, deixa aqui o seu comentário se você já faz isso na sua redação e se aqui tem algo que você aprendeu, algo novo, comenta, porque isso me ajuda muito aqui no canal, e também manda esse vídeo para algum amigo seu que vai fazer o Enem agora e também está desesperado pela C3. Um grande beijo, vou ficando por aqui e te aguardo nos próximos vídeos.